E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês um vídeo de notícia. Na real é um vídeo importante para aqueles interessados em consoles portáteis, especificamente no próximo, entre aspas, Nintendo Switch, já que nós não sabemos exatamente se esse será o nome do console. Lembrando que a Nintendo até chegou a anunciar que o sucessor do Nintendo Switch estava muito próximo de ser apresentado, mas lembrando que isso foi em maio deste ano e de lá pra cá nada foi, digamos que, divulgado pela Big N. Só que recentemente algumas imagens vazaram na internet e que teoricamente são do projeto do protótipo do Nintendo Switch 2, que aliás literalmente ele será o Nintendo Switch 2, né? Até o formato é parecido com o Nintendo Switch. Evidentemente que tem uma atualização de hardware, tem uma atualização até nas questões estéticas aí do console, mas basicamente é um Nintendo Switch 2, até com a possibilidade do Joy-Con e tal, né? Com versões atualizadas, evidentemente. Mas ó, isso já era mais ou menos aguardado. E por quê? Porque o sucesso do Nintendo Switch foi absurdo. Você pode aí questionar se o Switch não tem o hardware de um PS4, não tem o hardware de um Xbox One, ele está muito longe de um PS5 ou então de um Xbox Series. Você até pode questionar essas questões, mas não dá para negar que o console da Nintendo foi um sucesso absoluto. Vende bem, vende muito bem até hoje. Aliás, tem vários lançamentos ainda para chegar no mercado. E olha que é um console que já foi lançado há um bom tempo, né? Mas mesmo assim eu vejo como uma ideia, digamos que compreensível da Nintendo manter esse formato híbrido, sendo que basicamente é um portátil que você liga na TV e tem a possibilidade de transformar um console de mesa. Eu acho que a receita deu certo e a Nintendo vai repetir esse mesmo caminho. Não vejo como um problema. Agora, como vocês podem ver nas imagens aí de fundo, ele tem aí algumas características muito parecidas com o primeiro Nintendo Switch, né? Aliás, nem o nome nós sabemos, tá? Estou chamando aqui de Switch 2, mas não sabemos o nome, se será realmente esse. Apenas a Nintendo anunciou que o seu sucessor, né, está em desenvolvimento e está muito próximo aí de ser mostrado, apresentado para o mercado. Mas como vocês podem ver, ele parece demais com o Nintendo Switch. Até a questão dos Joy-Cons que foram atualizados, mas o formato em si do console ele é muito parecido. Outro detalhe que é importante é que algumas especificações do aparelho também foram vazadas, mas basicamente é um modelo de memória, memória flash, chip de áudio, microfone, né? São os modelos que serão utilizados no próximo Nintendo Switch, que muitos, repito, estão chamando já de Nintendo Switch 2. E evidentemente que dá para você ter uma boa noção em relação à atualização de hardware do aparelho, tá? E ó, ele não será um competidor direto em relação a hardware de um PS5 ou então um Xbox Series X, tá? Ele não vai chegar nessa prateleira, mas ele tem uma atualização considerável em relação ao Nintendo Switch. E aí eu acho que já é um bom negócio, né? Dá para você mexer e fazer muita coisa. E ao que parece também, por essas imagens, a Nintendo vai manter esse mesmo padrão, né? Esse formato de cartucho. E aí bate sempre aquela dúvida, né? Será que o Switch 2 será retrocompatível com os cartuchos do Nintendo Switch? Ou será que a Nintendo não faria esse, entre aspas, favor à comunidade e vai revender os mesmos jogos, só que adaptados para o Switch 2? Né, uma forma de você lucrar um pouquinho mais, mesmo que os jogos sejam vendidos apenas digitalmente e o cartucho não tenha como ser, digamos que, usado no Switch 2. Será? Cara, se fosse retrocompatível, o novo aparelho ia inutilizar o Nintendo Switch, né? Muita gente aí, pelo menos, claro, aqui no Brasil nem tanto, porque o aparelho chegaria aqui muito caro, mas lá fora, especialmente no Japão, o que ia ter de gente vendendo o Nintendo Switch para comprar o Switch 2 ia ser gigantesco, né? O preço do Nintendo Switch base, o padrão, ele seria muito desvalorizado, porque se você tem uma retrocompatibilidade direta, você consegue usar os cartuchos do 1 no Nintendo Switch 2, eu acho que aí ia tornar o Switch Lite, mesmo o Switch OLED,
praticamente inútil, né? Pelo menos nos países de primeiro mundo, nos países que tem um pouco mais, digamos que tem uma economia um pouco mais forte. Aqui no Brasil não, evidentemente, porque o Switch 2 chegaria a um valor absurdo no começo, todo mundo sabe disso, né? É bem comum nesse mercado de videogames aqui no Brasil, mas ao longo do tempo também aconteceria por aqui e o preço do Nintendo Switch ele seria muito mais em conta. Então, imagino que essa retrocompatibilidade seria uma oportunidade para os consumidores interessantes, mas para a empresa nem tanto. E aí já viu, né? A Nintendo, ela não gosta muito de perder dinheiro. Aliás, eu não sei nem se esse vídeo aqui ele vai se manter online por muito tempo, né? Porque é um vazamento, vai que a Nintendo encasqueta com isso e aí o bicho pega. Mas pelas imagens eu gostei do que vi, parece ser de fato um Nintendo Switch aprimorado, como se fosse um Nintendo Switch Pro, digamos assim, mas com novos recursos, evidentemente com melhoria no Joy-Con. Lembrando que o Joy-Con do Nintendo Switch sofreu bastante, né, com os drifts, e drift é aquele probleminha de andar sozinho, você larga o controle e o personagem anda sozinho, vai para um lado, vai para o outro, enfim, depende aí de como que, entre aspas, ele vai estragar. Então, quem sofreu com o drift, é bem provável que essa atualização no Joy-Con acabará com esse problema. Se bem que esse problema já é resolvido com controles externos, né? Você pode comprar um controle alternativo que tenha Hall Sensor e você não terá esse problema de drift. Eu mesmo aqui no canal já apresentei vários modelos para vocês. Mas e aí, o que vocês acharam desse vazamento? O que vocês acharam das imagens que eu estou mostrando aí de fundo para vocês? Eu fiquei bastante curioso para ver o real potencial do aparelho, mas que de fato ele lembra demais o Nintendo Switch. Ele lembra, é basicamente um Nintendo Switch Pro, mas é claro, volto a dizer, digamos que reformado. Outro detalhe, é sempre importante ressaltar aqui, todas essas imagens é de um suposto vazamento, não foram confirmadas pela Nintendo, e é claro que como são imagens bem preliminares, há sempre a possibilidade desse projeto ser alterado e de repente o Switch 2 será um pouquinho diferente do que nós estamos mostrando aí, tá? Então nada disso é confirmado, não foi oficial da Nintendo, mas é o que surgiu na internet recentemente e eu achei bacana trazer essa notícia para vocês, beleza? Quero saber o que vocês acharam também e eu vou ficando por aqui. Quem sabe aí eu ganho um like aí numa inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.